É muito comum a gente passar nas vitrines, a gente vê algo que é bonito e simplesmente querer levar lá na hora, às vezes. Né? Porque acredita que aquela peça é única, porque é uma oportunidade, porque é uma coisa muito, muito importante para a gente. É bom a gente pensar direitinho nesse hábito, porque é exatamente aí que vai o dinheiro, digamos assim, que a gente poderia poupar. É muito fácil ir nessas compras por impulso. E por fim, sempre considerar que algo que a gente está comprando agora, que não é necessário, se a gente for comprar a prazo, pode esperar. A gente pode comprar isso depois. A gente pode juntar dinheiro para depois comprar. Bom, falado tudo isso, como é que a gente pode fazer para, digamos assim, controlar nossos gastos? Então, dois S. Não. Bom, existem muitos modelos aí de se fazer planejamento financeiro. Essa planilha, eu uso ela já faz um tempinho. Bom, o fato de eu ter ela escolhido é porque eu acho que ela é uma das mais completinhas que tem aí. Existem N modelos, programas, vocês vão encontrar um monte de coisa na internet, por exemplo, inclusive essa planilha. Se não me engano, essa planilha tem na internet também. Ela menciona praticamente tudo que a gente pode ter de gasto. Salário, que vem de 13º, férias, aposentadoria. Ali o PL é para profissional liberal, né? Prolabore, para quem tem isso. Reembolso. E tudo isso daí, o foco dele, existe uma linha só, que é para receita, e tudo aquilo que vai ter embaixo é despesa. Por quê? Porque é ali onde está concentrado, a boa parte dos nossos problemas. Né? E não tem jeito, gente. A ideia de planejamento financeiro passa necessariamente pela disciplina de anotar. É muito difícil, é uma coisa que eu vejo que não faz parte da nossa forma, digamos assim, de lidar com essa questão de despesa, não é a nossa forma de lidar com o dinheiro, mas é a forma que se tem para saber quanto que a gente de fato está gastando e quanto que a gente eventualmente pode poupar. Não tem outra forma. Tá? De novo, o modelo é o menos importante, porque para a gente que tem custos de maneira geral controlada, para a gente que tem receita de maneira geral controlada, o importante é anotar de maneira linear, fazer as contas direitinho. A planilha ela já faz tudo isso. E nesse caso, ela apresenta gráficos, se for o caso, enfim, você consegue ter um monte de noções que podem facilitar a forma como se faz o planejamento. Só um instantinho. Bom, mas já que não tem jeito, vamos imaginar que esteja numa situação onde vamos falar de algo necessário. Por exemplo, às vezes comprar um carro, no meu caso, era mais barato comprar um carro popular, um carro pequenininho para vir trabalhar, tanto a longo prazo quanto a curto prazo, do que ficar andando de condução. O que eu gastaria de condução todos os dias para vir trabalhar ao longo de 5 anos, sairia mais caro, bem mais caro, do que comprar um carro pequenininho, pagar prestação, pagar juros e tal, do que ir de transporte público. Então, nesses casos, vamos imaginar só 4 fatores, tá? Não é muita coisa, que tem que se considerar quando se vai pedir dinheiro. Primeiro é voltar ao princípio de se realmente a gente precisa. Ou seja, não tem como a gente ficar comprando coisinha básica financiada. Por exemplo, tem gente que compra combustível em cartão de crédito e paga juros sobre combustível. Não faz sentido. De maneira geral, combustível é uma coisa que a gente usa todo mês vai estar lá. Não faz sentido comprar em cartão de crédito e pagar juros sobre isso. É totalmente irracional.
Importante saber por quanto tempo a gente vai pagar. Por quê? Porque da mesma maneira que a ideia da prestação encaixada no orçamento, a curto prazo ela pode ser uma coisa muito benéfica, que vai estar ajudando a gente, a longo prazo a gente acaba de um jeito ou de outro comprometendo todo o orçamento. Por exemplo, aquela planilhinha que a gente fez, a curto prazo ela funciona muito bem. A longo prazo, se tiver todo mês aquela despesa que não é necessária, não adianta muito fazer planejamento, né? Porque o planejamento todo mês ele vai simplesmente se perder. A gente volta para aquela história de quanto que a gente vai pagar de taxa de juros. É difícil analisar quando uma taxa de juros é barata ou é cara, porque de maneira geral não é a gente quem dita isso. Quando a gente vai pedir dinheiro, quem dita é o mercado. Então, o que a gente tem que considerar são aqueles 3 fatores que foram citados no começo. A taxa em si, né, o valor da taxa, o período que a gente vai pagar a taxa e principalmente o valor que a gente está pedindo. O princípio básico é, se a gente está pedindo dinheiro, quanto menos melhor. Não dá para partir do princípio de que, por exemplo, o banco está oferecendo uma taxa maravilhosa, uma taxa muito boa para a gente que é funcionário público, então vamos pegar um pouquinho mais porque está barato. Se a gente está precisando pegar dos outros, nunca é barato. É sempre caro. É barato se a gente estivesse recebendo. Aí a gente queria uma taxa sempre maior. Mas como a gente está pegando de alguém, é sempre caro. E é importante também a gente saber onde a gente vai buscar esse crédito. A gente tem uma condição, de maneira geral, privilegiada. A maioria dos bancos adora a gente. Quando fala que tem funcionário público que vai pedir dinheiro em banco, não importa se é o Banco do Brasil, se é Caixa Econômica Federal, se é o Banco Real, não importa. A gente tem condição privilegiada. E eles sempre passam para a gente a impressão de que a taxa nossa é de fato privilegiada. Não é. Pense direitinho. Tem um conceito que não está aqui, que já vai para a finança de empresa, que é o conceito de risco. Gente, a maioria dos bancos não tem risco quando se considera o nosso crédito. Então, em qualquer outro lugar civilizado, quando a gente vai pedir dinheiro e teoricamente não tem risco, o nosso risco de demissão é muito pequeno, tal, a gente sabe disso, a probabilidade de banco receber é muito grande. Logo, não teria por que ele pagar uma taxa, cobrar uma taxa da gente tão alta. Para se ter uma ideia, naquele mesmo carro que a gente estava mostrando lá no começo, e na maioria dos países é assim de novo, é importante citar que o Brasil é uma exceção, a taxa de juros anual é de 3% para mercado. Para financiamento de bens móveis e imóveis, 2%. E eles já ficam contentíssimos com isso, porque, de maneira geral, para uma taxa sem risco, isso é o máximo. E por fim, que tem um monte de gente aqui que veio aqui só para isso. Como é que se faz para ficar milionário? Aos 65, porque na nossa idade é muito difícil, e ainda assim com muita disciplina. Bom, gente, essa é uma tabelinha que eu preparei, só para você ter uma noção de como é difícil ficar milionário, como é difícil ganhar dinheiro, como é difícil poupar dinheiro. Essa tabelinha ela pode ser usada na prática para qualquer idade, apesar de estar aí dessa forma. Basta se subtrair a idade que se tem hoje pela idade com a qual se quer ser milionário, né? Para uma taxa de juros de 9%. Depois dá para brincar com isso, é só trocar números. Mas se a gente tivesse, por exemplo, sei lá, o Fabiano, 25 anos, se ele tivesse que ficar milionário com 65, se ele poupasse R$237 todo mês, ele conseguiria ter R$1 milhão quando ele tivesse com 65 anos. Depois de longo tempo. Pra gente, que é um pouquinho mais velho que ele, tem que considerar que vai ter que gastar um pouquinho mais. Não tem. Oi? Não entendi. Numa taxa de 9%, poupança está dando mais ou menos 7,5%. Né? Ou seja, 6 mais CR. Né? No título de renda fixa dá para conseguir 9%. Ou seja, praticamente sem muito risco. Título do governo, só para ter uma noção, 13%. Só que título do governo a gente já tem muito dinheiro para poder comprar. Ou seja, geralmente quando você vai no mercado comprar título do governo,
eles pedem um valor bem alto, não serve para gente poupador pequeno. Tá? Que nem, sei lá, hoje em dia existem os clubes de ações, mas até bem pouco tempo atrás, para você investir no mercado de ações e você conseguia mais do que 9%, você precisava ter um valor bem alto em caixa para começar. Tem gente aqui, aqui no auditório que tem aplicação em clube de investimento. Né? Acho que o Cris tem, ou não tem isso, tem muito dinheiro sobrando. Não é particular. Tá. Enfim, os poucos que têm dinheiro sobrando para chegar no 1 milhão rapidinho, provavelmente a um instante devem ter ralado pra cabeça. Já chegou, já? Para poder chegar. Para chegar em algum lugar. Mas é difícil, não tem jeito. E assim, não tem segredo. A ideia básica é poupar cada vez mais cedo para poder ter alguma margem de, digamos assim, de manobra, de sobra de dinheiro no futuro para poder gastar. Eu coloquei 65 na hora que eu fui fazer os cálculos, porque é mais ou menos essa ideia que a maioria das pessoas com quem eu conversei tem noção de que seria a idade ideal para se aposentar. Só que da mesma forma, ainda que isso não esteja na tabela, 1 milhão sem render nada, se hoje a gente continuar com essa expectativa de vida, com essa mesma taxa de juros, eu brinquei, acabei não colocando aí, demora 23 anos só para ser gasto, ficando zero. Ou seja, demora 35 anos para se alcançar. Por exemplo, quando se tem 25 anos de idade, demora pra caramba. Se você gastasse depositasse R$237 por mês, só que se você gastasse, qual foi a cálculo que eu fiz? Assim, R$3.000 por mês, em 20 e poucos anos já daria para ter gasto esse 1 milhão. Ou seja, também não é tanto dinheiro assim. A gente precisa pensar. A gente precisa pensar na ideia. Acabando a bateria. Economizou a voz. Obrigado. A gente precisa pensar na ideia de que receita é temporária, gasto é permanente. E não é só para agora, é para quando a gente ficar velho principalmente. A maioria de nós, no regime que a gente tem hoje, quando a gente se aposentar, automaticamente a nossa renda vai cair. Quase uma certeza. E se acontecer a reforma de Previdência da maneira como está tramitando hoje, vai cair mais ainda. Então a ideia é, independente da idade, independente da forma como se vai fazer, tem que se criar a cultura de que tem que se poupar algo, tem que se poupar alguma coisinha. A Márcia não está aqui, né? A Márcia criou, por exemplo, uma poupancinha aqui entre os funcionários, uma coisa assim de confiança. Ela não tem pagamento de juros, não paga nada. É só no final do mês, por exemplo, se faz o sorteio das pessoas que poderiam receber esse dinheirinho, né, dividido pelo número de participantes. E isso já é alguma coisa, porque mesmo que não gere juros, mesmo que não gere rendimento, cria a cultura de poupança. Essa é a mensagem básica. A gente precisa criar uma cultura de poupança. Por pouquinho que seja, R$50. Né? Mas ao longo do tempo dá bastante dinheiro. Nesse caso aqui, R$200 em 337, em 25 anos deu para ficar milionário. De repente, com um período maior, a gente analisando tudo que a gente tem aí de despesa, receita, dá para poupar um pouquinho mais. Pensem nisso, que eu acho que é isso que, no final das contas, é a mensagem que a gente estava tentando trazer aqui hoje. E é isso.